Olá, amigos. Meu nome é Mauro Renibon e eu sou aficionado por leitura. Eu posso dizer que os grandes influenciadores, né, para eu ler bastante foi a minha mãe e meu pai, né, principalmente a minha mãe, Maria Helena Renibon, né, que sempre me dava gibis e revistas em quadrinhos quando era criança, né, e começou a lia para mim, e começou com tudo isso, né. E a minha tia, que é professora de história, Vera Maria Renibon, também, que foram os grandes influenciadores da minha vida na leitura. Então vem de casa, né? Toda criança, eu comecei a ler com quadrinhos da Turma da Mônica, Disney, né? Naquela época. Algumas outras da Hanna-Barbera também, e Sítio do Pica-Pau Amarelo que tinha. Isso era começo da década de 80, né? E dá pra dizer que eu fui alfabetizado também pela Turma da Mônica, porque eu tenho até a cartilha, a cartilha da Turma da Mônica que eu lia, né? E essa aqui tá novinha porque eu comprei uma segunda depois, consegui muito tempo depois num sebo, mas a minha original, a primeira, tava toda escrita, toda feita, né? Porque eu pegava e me escrevia para me alfabetizar por ela. Eu gostava muito dessa cartilha. Então, muitos anos depois, em Agudo, junto com um amigo meu, eu achei essa cartilha novinha e comprei. E daí foi legal que eu tenho duas daí agora. Mais tarde, eu comecei a querer ler coisas assim, um pouco diferentes de Turma da Mônica e tal. Eu comecei a ler super-heróis, que eu achava mais legal, mas tinha mais ação, né? Então eu comecei a ler Novos Titãs, que no meio da década de 80, quase 90, comecei a ler Novos Titãs, que eu gostava muito. Depois descobri mais Batman e Superman. E fiquei muito assim fascinado pela DC Comics e comecei a colecionar. Aos poucos fui comprando, né? E comecei a colecionar e comecei a cada vez ler mais. Só que depois comecei a ler outras coisas também. Quando eu fui para a faculdade, eu comecei a ler algumas coisas um pouquinho mais adultas. E então eu comecei a ler Sandman. Essas aqui são as primeiras que saíram no Brasil encadernadas. Depois saiu pela Panini também, mas muitos anos depois. Então tem bastante material aqui que é para o público mais adulto. E daí eu comecei a ler ter esse tipo de leitura daí. Mas ainda continuava lendo alguma coisa de super-herói também. Lá pelo final da década de 90, eu comecei a gostar de um novo tipo de quadrinho que veio lá do Japão, o mangá. E tem todo tipo de história, desde a história um pouco mais de ação, como também histórias mais adultas também. E eu comecei a gostar pelo tipo de história que era muito mais séria, eu diria, em muitos tipos de mangás, e também que a ação era muito interessante e as ideias eram muito, muito diferentes das ideias ocidentais. Então eu comecei a gostar muito de mangá e eu aconselho, quem quiser começar uma leitura, mangá é legal, só tem um detalhe, ele é invertido, a leitura é diferente da leitura ocidental, tá? Então fica difícil se acostumar no começo, mas depois que você pega o jeito, é muito legal. É por falta de espaço também, e porque muita coisa eu já não estava lendo mais, então o que que eu fiz? Muitas coisas eu comecei a doar. Então tem as bibliotecas públicas, tem as bibliotecas das escolas, tem o seu vizinho do lado, tem muitas crianças que não estão lendo, estão fazendo outras coisas, poderiam estar lendo, então todo ano, por exemplo, no Dia da Criança, a gente no meu trabalho, né, porque eu sou bancário, e também bancário, né? E a gente pega e junta revistas em quadrinhos que a gente tem em casa, livros mais infantis, e a gente doa para as crianças, junto com brinquedos. Isso é uma coisa muito legal para se fazer no Dia da Criança. Por causa da pandemia, esse ano, a gente teve que juntar tudo e alguns colegas que puderam levaram daí, mas antes a gente fazia uma galera levando. E é muito legal. Eu aconselho quem puder fazer. Eu também, além de trabalhar como bancário, eu trabalho como editora. Eu sou editor assistente e também sou escritor da editora Spitter Dragon. Procurem no Google, vocês vão achar ali, tem bastante material legal. A gente lançou Two Blades, que é uma história em quadrinho, há pouco, e logo vai sair Trinity, que é uma história que eu escrevi. Então eu, além de ser o leitor, agora virei escritor. É isso aí. E também eu queria agradecer muito pelo convite, né, do pessoal de Teutônia, né, me convidou também, a Secretaria, né, da Educação daí,
E muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeado com o convite e, por favor, doem livros. Isso é muito importante. Leiam. Isso é muito importante.